Bom dia a todos que estão acompanhando essa semana do livro infantil com uma série de lives especiais que estão transformando a nossa história, não é mesmo? Bom dia para vocês que estão chegando. Sejam todos muito bem-vindos. Hoje vamos dar sequência, hoje é a segunda live dessa série da jornada do livro infantil, porque dia 18 de abril é o Dia Nacional do Livro Infantil. Então nós estamos trazendo assuntos que com certeza vão auxiliar você, adulto responsável, sendo pai, mãe, educador ou aqueles incentivadores, apoiadores e protetores da infância que acreditam, né, no desenvolvimento pleno da criança como um indivíduo. Então, nós estamos aqui trazendo pautas relevantes para que possamos fazer essa mudança. Bom, já coloca aqui no aviãozinho, enviando essa live para o maior número de pessoas possíveis, para que elas possam também receber esses conteúdos incríveis. Ontem nós tivemos aqui a professora alfabetizadora, psicopedagoga, uma querida Isis Assis. A live está disponível no feed e também no YouTube, para você que gosta de assistir pausadamente, fazendo anotações, compartilhando telas. Então, está disponível. O link está disponível também nos stories. Então, você pode assistir. Se você perdeu o dia de ontem, não tem problema. Tá tudo salvo e tudo gravado. Agora, já encaminha essa live para mais pessoas, para que possamos juntos formar essa rede incrível de pequenos leitores. Quero falar também que todo esse material que está sendo compartilhado aqui, vai ficando salvo, é totalmente gratuito, tá bom? A gente tem um link de inscrição que você encontra também nos meus stories, onde você se inscreve e ao final dessa jornada, na sexta-feira, você vai receber de presente, pelo simples fato de estar aqui conosco, um guia exclusivo com um passo a passo para te auxiliar a tornar o seu filho um pequeno leitor, ou a sua criança, a sua turma em um pequeno leitor. Então, além de tudo que você está adquirindo de conhecimento aqui, como especialistas, com profissionais, você também vai ter esse guia para consultar sempre, tá bom? E lembrando que eu, Bárbara Muniz, sou autora de livro infantil, O Nada João. No dia 18 eu vou contar um pouquinho sobre como foi a inspiração para essa história, porque essa história é inspirada em uma vivência real que eu tive com o João e como foi todo o meu processo de publicação. Então, se você também deseja ser autor, escrever um livro, seja infantil ou não, eu vou te dar algumas dicas também. Quem sabe te inspirar a fazer, porque eu nunca imaginei que eu fosse escrever um livro. E olha aqui, tá aqui. E esse livro também está com desconto de 30% até o dia 19. Então, até dia 19, vamos ver se eu estendo um pouquinho ou não, mas até 19 o livro está com 30% de desconto. O link você também acha na minha bio, tá bom? É um presente praticamente a preço de custo para incentivar a você a dar esse livro, presentear esse livro para uma criança. Então já convido as famílias a estarem aqui, presenteia uma pessoa, uma criança com esse livro e seja assim um incentivador da leitura, de histórias, porque realmente transforma histórias. Um beijo para todo mundo que está participando. Continue aqui no aviãozinho porque vai chegar a maravilhosa convidada do dia. O tema de hoje é como a leitura infantil pode gerar e fortalecer os vínculos afetivos familiares. Hoje o que nós buscamos, né, com as crianças é realmente criar essa conexão, esse vínculo afetivo. E como isso pode ser feito através da literatura infantil? Ela tem um case muito maravilhoso com a filha dela, porque ela é mãe, ela é educadora parental por princípios e terapeuta cristã. Então, hoje a nossa convidada é a Alana Camargo. Eu vou chamá-la aqui. E detalhe, ela é bailarina. Por isso que eu fiz esse cabelinho aqui, ó, de bailarina para homenageá-la. Ela tem uma tranquilidade, uma paz no falar que me inspira. Bom dia, seja bem-vinda. Tudo bem? Tudo bem, você? Como estamos? Tudo Muito bem, obrigada graças a pela, Deus.
por aceitar a participar dessa jornada, por acreditar realmente no propósito que ela tem, que é realmente a gente falar sobre os vínculos afetivos familiares, de como a leitura, a literatura infantil é importante, né? Como a gente falou ontem com a Isis, não é simplesmente entregar um livro para a criança e esperar que ela desenvolva ali sozinha questões de caráter, questões de moral, mas realmente de fortalecer e ser uma conexão do ouvido para o coração da criança, que eu gosto sempre de falar. Sim, é verdade. Primeiramente, bom dia. Queria muito te agradecer por essa oportunidade, por poder falar de um tema tão bacana, tão importante para o crescimento e desenvolvimento cognitivo e emocional da criança e também dos vínculos afetivos da família, né? Nós sabemos que a família ela é essencial e importante para que essa criança possa se desenvolver por princípios, né, morais e também para que ela possa se desenvolver com saúde física, emocional, espiritual, cognitivo, contribuindo aí para uma sociedade curada e restaurada. Maravilhosa. Alana, muitas pessoas ainda talvez não saibam qual é a função do educador parental. Então, você, além de mãe da Sara maravilhosa, bailarina, né, que eu coloquei aqui também, educadora parental. O que é efetivamente? Bom, a educação parental ela vem aí para auxiliar, né, fortalecer o vínculo afetivo da família. Então, o educador parental ele entra auxiliando os pais com ferramentas e abordagens da neurociência, né, da pedagogia, da psicologia, ajudando os pais a como lidarem e como contribuir comportamento desafiador da criança. Então, às vezes a criança está tendo aí um comportamento desafiador, porque ela está comunicando alguma coisa. Todo comportamento é positiva ou negativa. A educação parental ela vem para ajudar os pais a entenderem, né, o porquê que esse comportamento da criança ele está sendo desenvolvido. Em grande massa, na sua grande maioria, o comportamento da criança ele se dá devido ao ambiente familiar. Então, se a família, de alguma forma, ela não está bem, a criança ela vai comunicar isso através do seu comportamento. Então, a educação parental ela vem para alinhar, né, ajustar todas as relações. Então, ajudar os pais a e fortalecer esses vínculos, né, trazendo aí promovendo uma relação saudável entre si, onde a rede de apoio entra também nessa jornada, para que todos possam contribuir dessa criança ou adolescente. E a gente vê o quão isso é precioso e necessário hoje em dia, né? Principalmente com essa geração onde a atenção e muitas vezes as informações, as conexões são feitas de um modo muito rápido e acelerado através da internet. Né? Então, eles são amigos de todo mundo, mas quem são esses amigos? E aí eles começam a dar voz e aceitar os conselhos de quem não sabe quem são, porque não existe um fundamento, um alicerce talvez saudável dentro da família. Eu sempre gosto de falar que a função, nós, adultos responsáveis, é sempre ensinar para a criança o que é bom, belo e verdadeiro. Porque quando ela está firmada nisso, o que é diferente do que é bom, belo e verdadeiro, ela vai saber dizer não, ela vai saber separar e ela vai saber identificar possíveis perigos, né? A gente sempre fala sobre a proteção da infância. E para isso, ela precisa de uma voz de confiança, uma conexão realmente ali em alta sintonia. Então, se por um acaso você sente que isso não está firmado com o seu filho, com a sua filha, com a sua criança, saiba que você não está sozinha. Existem pessoas capacitadas, como a Alana se apresentou, falou da função do educador parental, para te auxiliarem com essas demandas, com essas necessidades. Não acho que está tudo perdido, né, Alana? Não, não está perdido. O educador parental ele vem realmente para auxiliar os pais, porque a grande maioria das famílias elas entendem que eu tive um filho e agora eu sei como fazer, porque eu posso promover a educação que eu tive para essa criança.
Só que nós precisamos entender que, às vezes, a educação que tivemos, né, a forma como nós fomos educados, criados pelos nossos pais, nem sempre ela foi 100% saudável ou ela vai corresponder em totalidade à necessidade daquela criança, até por ser uma geração diferente. As coisas mudaram, o mundo se desenvolveu, a tecnologia hoje é diferente, né? Nós vivemos numa era completamente digital que, por exemplo, a minha geração não viveu. Então, existem traumas e dores que nós adultos temos que, se elas não forem tratadas e cuidadas, dada a devida atenção, é quase 100% garantido que eu vou reproduzir isso na vida dessa criança. E aí eu vou gerar nela traumas e dores que não havia necessidade de ela ter. E assim sucessivamente eu vou passando isso por gerações e gerações, porque eu não consigo enxergar que eu posso procurar um profissional que me auxilie, que me ajude a restaurar, ressignificar essas dores, né, esses traumas, e promover uma infância saudável, protegida para o meu filho, né, fazendo com que essa criança ela tenha uma cosmovisão de si saudável e uma cosmovisão do mundo real e saudável também, aonde ela saiba colocar limites, porque ela teve limites, então ela entende conscientes e agora ela sabe como colocar limites, entendendo que a família é o elo seguro, é onde ela pode se refugiar, onde ela pode ter uma comunicação aberta, porque ela tem uma escuta ativa da família. Então, todos os ganhos dessa relação, dessa construção, muitas vezes precisa de um profissional que auxilie essa família a dar atenção à necessidade da criança e não só que ela corresponda à expectativa da família. Maravilhoso, maravilhoso. Eu sou altamente apaixonada. Eu acho que também é um ponto de atenção também pra gente, Alana, porque a gente vê muito na internet eu amo a internet, eu acho que é um meio de comunicação assim poderoso, mas existe necessidade da gente ser responsável e colocar um filtro em todas as coisas, porque hoje a gente fala muito sobre educação positiva, a educação não violenta, a educação parental, mas a gente também precisa ter muito cuidado, porque educar positivamente não significa não colocar limites, né? Não significa você decidir ser só amigo da sua criança e não ser realmente uma autoridade sobre a vida dela. Existem também esses contrapontos, por isso que é muito importante a gente sempre buscar profissionais que estão realmente alinhados com aquela visão que você tem e acredita, né? Sim, é importantíssimo isso, você ter clareza dos seus princípios e valores. Não adianta você buscar abordagens, né, dos quais você não tem clareza, porque às vezes a abordagem daquele profissional, ela vai contra tudo aquilo que você acredita. E aí você vai culpar o profissional por aquilo que você não teve tanta clareza. Então, o primeiro passo que eu sempre alinho com os pais é: tenha claro qual é o seu princípio, o seu valor. O que estabelece como fundamento na sua família. Então, tendo clareza disso, você consegue também administrar melhor a demanda da família, tendo como fundamento esse lugar. Então, se os seus valores e os seus princípios estão claros, na hora de você colocar limites e regras, existe uma consciência e a criança tem aquilo como transparente, como claro. Porque nós precisamos entender que, quanto adultos, existe uma autoridade estabelecida sobre nós. A criança, ela precisa de limites, porque a falta do limite para a criança, você está comunicando para ela que ela não é amada. É como ela sente e recebe isso como uma negligência. Eu posso ser e fazer o que eu quiser, não importa o que aconteça comigo. Então, ela recebe isso como uma comunicação de não valor. Você não tem valor, você não é amado. Tanto faz para mim como você vive e sente. Então, o limite, ele vem também como uma comunicação clara de que você tem tanto valor para mim que eu quero te proteger. Você é tão amado por mim que eu quero te proteger. E os limites e regras nada mais são do que uma proteção para a maturidade. Existem níveis de maturidade e o desenvolvimento infantil, né, cognitivo da criança, ele vai dar sinais do quanto ela está preparada para determinadas situações, passeios, convivências, lugares. E isso é responsabilidade do adulto cuidador, né, do cuidador principal, dos pais, saber como e quando essa criança está preparada para certas vivências. Então, os limites e as regras, eles estão aí
como uma comunicação clara de amor para essa criança. Eu sei que às vezes os pais e as mamães falam assim, ah, mas quando eu coloco limite, né, vem aquela explosão da birra, a explosão da raiva, principalmente na adolescência. O adolescente ele não entende muito bem, mas é muito importante nós termos a clareza dos motivos dos limites e das regras e ter uma comunicação clara com essa criança e adolescente. Não é só dizer não, eu preciso explicar o meu não. A partir do momento que eu expliquei dentro da maturidade da criança e do adolescente, consciente que ele compreendeu, o meu não é inegociável. Eu não posso negociar o não. Eu não posso dizer não e depois dizer sim, ou dizer um talvez. Não, se eu disse não, é não. Ainda que a criança e o adolescente chorem um pouquinho agora, ele no futuro vai te agradecer, com toda certeza. Muito na imposição de limite de uma forma respeitosa e sempre através do diálogo. Eu acho que o diálogo é a maior forma de comunicação que pode existir entre um adulto e uma criança, né? Você respeitando, entendendo e fornecendo uma comunicação de acordo com a capacidade dela de compreensão naquela fase. E isso que você falou, assim, é muito forte. Assim, pelo menos vem muito forte no meu coração do quanto é precioso toda a nossa atitude com as crianças para determinar, principalmente, muitas vezes, o comportamento, o caráter dela no seu desenvolvimento até a vida adulta, né? Então, muitas vezes a gente vê adultos, a gente vê nós mesmos passando por situações que foram criadas lá na nossa infância. E falando sobre livro infantil, sobre a Semana da Leitura, como que a leitura infantil compartilhada, mediada ali entre o adulto responsável com a sua criança, pode realmente fortalecer os laços emocionais e criar esses momentos de afetividade significativos que muitas vezes são inesquecíveis, né? Já que nós estamos falando que a criança precisa dessa conexão de se sentir importante e valorizado. Sim, eu sempre falo que a criança ela tem um tanquinho emocional, né? Então, quando você promove esse ambiente de leitura para a criança e você convida ela a esse lugar, esse tanquinho emocional dela passa a ser preenchido com atenção e valor. Você, nesse momento da leitura, ele é fundamental para estabelecer confiança para essa criança. Porque a criança, ela precisa olhar para esse pai, para essa mãe, né, para o adulto que cuida dela, o cuidador principal, com confiança. Ele não precisa apenas entender que você é uma autoridade, isso é extremamente importante, que a criança, o adolescente, ele tenha claro que os pais são autoridades, né, são os pais que tomam as decisões, ele pode até ser escutado, ser ouvido, mas são os pais que tomam a decisão. Só que para ele entender que ele é escutado, que ele tem atenção, que ele é valorizado, precisa ter uma conexão de confiança. Então, a leitura ela é fundamental para promover essa conexão de confiança. Porque quando eu sento para ler, eu vou trazer essa criança para perto. Então, a criança vai sentar no colo, a criança ela vai se aconchegar, né? Então, a gente sempre pega a criança. A primeira coisa que a criança faz é ela se aconchega, né? Ela até arruma o corpinho assim, porque agora ela tem atenção. A criança entende esse momento como uma total atenção a ela. Você é tão importante que eu parei todas as coisas que eu poderia fazer para estar aqui só com você, te dando atenção, contando uma história, promovendo um momento lúdico, fazendo as vozes, né, dos personagens. Então, a criança, ela além de interagir com a história, agora ela vai olhar para esse cuidador como uma confiança. Ela vai entender que o tanquinho emocional dela está sendo preenchido de acordo com a necessidade dela, não com a expectativa do adulto, e sim com a necessidade dela. Então, o vínculo é extremamente importante para a criança se sentir pertencente e amada, porque toda criança ela tem necessidade de se sentir pertencente a um lugar e amada pela família. A gente não pode esperar, como a gente sempre fala, né? Encarar a criança como um indivíduo esperando ser adulto para se desenvolver. Não. A infância é a parte mais poderosa do desenvolvimento de quem ela é como ser humano, como indivíduo, né, Alana? Sim,
infância, na verdade, existe, né? A gente usa muito essa frase, né? Que a infância é o chão que o adulto pisa. Então, assim, a infância, ela é determinante para toda a sua história de vida. Eu posso garantir que se sentarmos numa roda com inúmeras pessoas, muito dos nossos comportamentos, do nosso caráter, dos nossos pensamentos, muitos dos nossos sentimentos foram desenvolvidos lá na nossa infância. Se nós sentarmos para falar sobre dores, sobre traumas, 90% das nossas dores e traumas aconteceram na nossa infância e no início da adolescência. Então, é muito importante nós entendermos que a infância, ela precisa ser cuidada e protegida, porque nós não podemos também exigir da criança uma maturidade que ela ainda não deu sinais que precisa, que ela ainda tem. Vou dar um exemplo muito claro. Às vezes nós queremos, né, colocar as crianças com um pensamento, com rodas de conversa, com momentos de passeios que a criança não está pronta. A criança não deu sinal ainda que ela está pronta. Vou dar um exemplo aqui do desfraude, por exemplo. Às vezes a gente impõe que a criança ela tem que ser desfraudada X idade, daquela forma, naquele tempo, porque tem que ser assim, porque a sociedade pediu para ser assim. Só que essa criança não deu sinais disso. E aí você está infringindo ali um momento que a criança não está pronta. Então aquilo vai gerar nela um senso de obrigação de algo que ela nem tem compreensão ainda. Então, se nós pensarmos em todas essas questões, nós vamos perceber que a leitura também é fundamental para ajudar no desenvolvimento até da maturidade da criança, com temas, claro, dentro do desenvolvimento que ela está, onde ela possa compreender o que você está, né, lendo, a história que você está contando, mas ajudando também nessa maturação infantil, entendendo que a criança ela vai carregar tudo isso ao longo de toda a sua vida. Lá na fase, né, na terceira idade, que eu falo que é a melhor idade, se nós sentarmos com idosos para conversar, 90% das histórias que eles vão nos contar é lá da sua infância, porque é onde marcou para eles. E sempre são histórias, né? Olha o poder das histórias. E eu acho tão incrível assim. Muitas vezes você nem precisa estar com um livro na mão, necessariamente. Você cria, você exerce a imaginação com um lúdico para a criança, isso já é tão fascinante para ela. Às vezes eu faço esse exercício com algumas crianças e elas sempre voltam e lembram daquilo que eu contei. E às vezes foi inventado tão na hora que eu nem lembro mais. E você lembra daquela história? A verdade. E assim, isso é tão. É uma conexão tão profunda. Eu falo por experiência da minha história, né? Eu fui uma criança leitora, eu tive esse privilégio, porque eu fui incentivada a ser, né? Não foi algo natural meu, eu decidi ler livros quando criança. Não. Eu tive adultos responsáveis, né? Principalmente o meu pai, que era um grande leitor, e ele entendia que eu precisava estar inserida nesse meio. Então, o que ele fazia? Ele me levava à banca de jornal, e ele me auxiliava a fazer escolhas de gibis, né? De desenhos mais simples, com histórias que ele já entendia que me interessavam. E aí, quando ele percebeu que eu já estava pegando gosto por aquilo, já estava mais alfabetizada, já tinha aquele prazer na leitura, ele me levava para sebos, né? Então a gente ia para o centro da cidade, conhecer sebos. Eu lembro daquela imagem na minha cabeça, parecia que eu estava dentro de um castelo cheio de livros, de uma biblioteca imensa. Na minha cabeça, eu fantasiava e ele me deixava de uma forma autônoma escolher os livros. E aí, quando ele pegava para avaliar aquela leitura, ele mediava, né? Olha, isso aqui não é para sua faixa etária, eu acho que não é para sua compreensão, o que era muito positivo, porque eu realmente lia o que realmente me dava prazer. Então se tornava cansativo, desestimulante. E aí, conforme eu fui crescendo, amadurecendo, ele foi sempre me auxiliando a isso, até a forma que eu, independente, já começava a ler livros sozinhas, escolhendo os meus próprios livros, e sempre tive esse prazer na leitura, porque realmente existia esse estímulo da parte parental. Hoje meu pai já não está mais aqui, mas existem memórias que ninguém tira de mim, de nós dois lendo, de nós dois escolhendo os livros. Existem livros. Ah, e um detalhe, eu até postei uma vez, todos os livros que ele me dava, ele escrevia uma carta para mim. Então, em toda a contracapa dos meus livros, eu fico até emocionada. Ele coloca a data, o ano e uma mensagem para mim.
E eu tenho esses livros guardados até hoje. Ele já não está mais aqui. Olha esse vínculo que eu tenho. Eu tenho mensagens do meu pai, né? Sempre comigo, através da leitura. Então, às vezes eu pego os livros clássicos, né? Porque já estava pré-vestibular ali, precisava ler alguns clássicos. Esse livro você vai precisar para você se formar e ser uma grande profissional, sabe? Coisas assim. Então, foi muito especial para mim. Por isso que esse assunto vem muito no meu coração, assim, também. Sim, e você vê como isso foi importante e determinante também para o estabelecimento da sua identidade, né? De você se compreender como uma filha amada, você saber os seus valores, você entender o seu valor. Então, eu creio muito que quando nós precisamos olhar para a criança e entender que é determinante e fundamental para ela que os pais sempre impulsiona essa criança no valor que ela tem, né? Na identidade dela. Então, a literatura, ela promove muito isso. Olha que especial, né? E que profundo esse ato do seu pai. Então, todo livro tinha uma cartinha ali dos sentimentos dele, do quanto você era amado e importante para ele, e do quanto também ele estava sempre te apontando para um destino, né? Dizendo quem você é, o valor que você tem, a expectativa de você entender que o futuro ele é precioso, você não precisa estar ansiosa, mas sim você pode projetar uma expectativa saudável para construir esse futuro de forma que você vai colocando ali os tijolinhos determinante dentro dos seus princípios e dos seus valores que foram agregados na sua infância por uma consciência de quem você é. Então, muito obrigada por compartilhar sua história. Foi muito importante para mim também, como mãe, né? E que foi muito determinante para comenta aqui se você tem alguma experiência também na sua fase, da fase da infância, se você lembra de algo que, através dos livros, que até hoje ficou essa conexão do seu coração, né? Deixa a gente conhecer um pouquinho mais das histórias. Nós queremos histórias. Histórias são uma grande potência de transformação sobre as nossas vidas. Eu sou apaixonada. E, Alana, ainda com relação aos benefícios da leitura familiar, pais que precisam trabalhar assuntos delicados e complexos com seus filhos. Como a literatura infantil pode facilitar esse diálogo e a compreensão dos assuntos? Primeiramente é importante a família entender que ela precisa ter uma escuta aberta e ativa. O momento da leitura é um momento crucial para você conhecer o coração do seu filho também. Porque ali a criança ela vai dentro da proposta lúdica, que é a forma com que a criança consegue se expressar melhor e comunicar melhor o que ela está sentindo, o que ela está pensando, até mesmo o que ela está passando. Então, o benefício central da leitura com a criança não é só fortalecer, né, o senso de pertencimento, o quanto ela é amada, valorizada, mas também para você fortalecer essa conexão de confiança, onde ela perceba que você está totalmente presente naquele lugar com ela. Não é só sentar e ler o livro como uma obrigação, mas não, é sentar com a criança de forma presente, com uma escuta aberta, uma escuta ativa, porque a criança ela vai se sentir tão confortável ao ponto dela abrir o coração dela. Então, se ela estiver passando por qualquer situação que ela não esteja bem, ela vai conseguir comunicar isso para a família. Às vezes ela até usa do personagem da história, né? Seja um momento difícil ou alguma dificuldade que o personagem está tendo, para comunicar que ela entende o personagem. Então, o pai e a família que está atento, ele vai perceber até pela comunicação corporal da criança que alguma coisa não está tão certo ali no coração da criança. Talvez ela esteja passando algo na escola,
algo com algum vizinho, algum amigo, ou até mesmo ela não compreendeu alguma atitude sua e aquilo feriu o coração dela. Então, ela vai conseguir se comunicar e ter esse acesso de confiança para falar o que ela está sentindo, o que ela está pensando, o que, que ela acha da história que você está contando. E é através desse lugar, da comunicação da criança, do que ela está falando, que você vai orientando a criança e fortalecendo esse fundamento dos seus princípios e valores. Eu vou dar um exemplo de que às vezes a gente pega uma literatura para criança e ali está falando sobre bullying. Um exemplo, né? Claro que eu volto a dizer, nós precisamos entender que temas de livros precisam ser de acordo com o desenvolvimento da maturidade da criança. Eu não posso falar sobre bullying, por exemplo, com uma criança de 2 anos, né, numa nomenclatura que ela não vai entender o que eu estou falando. Eu preciso trazer um livro, uma literatura que faça sentido para a necessidade atual da criança. Então, é saber exercer o tempo para todas as coisas. Mas só fechando essa janela, de que às vezes eu vou estar lendo algo sobre bullying para criança. Se ela estiver passando por isso, ela vai se sentir confortável em comunicar para você, em dizer, olha, lá na minha escola eu tenho um amigo que age assim. Ah, lá na minha escola, o Zezinho ou a Mariazinha, né? Ela tem esse comportamento também. Ela empurra, ou ela fala palavras feias, ela briga com o professor. E ali você vai conhecendo um pouco do mundo dessa criança, da vivência dela fora da sua casa, e também você vai conseguindo orientar essa criança no sentido do perdão, no sentido do porquê talvez aquele amigo está agindo daquela forma, o fazer perguntas. Ali abre uma janela e um espaço para uma comunicação fora da literatura também, da vivência da criança, onde ela se sente importante em você estar presente e ela poder dizer para você, eu não estou bem, você pode me ajudar? Claro que talvez ela não use essa frase, mas aquilo que ela está te contando, você vai ter a percepção que aquela criança está em necessidade de algo. E você, quanto adulto, pode preencher esse lugar, ou você pode procurar recursos para preencher esse lugar, seja profissionais da área que a criança necessita, conversar com a escola, buscar a mãe de um amigo que às vezes a criança não está sabendo muito bem como lidar, ou até mesmo você fazer uma autoanálise. Será que eu não estou comunicando para o meu filho uma agressividade? Será que eu não estou comunicando para o meu filho uma falta de valor? Então, é fazer uma autoanálise. Então, o momento da leitura, ele traz inúmeros benefícios, até mesmo para nós. Porque, às vezes, no ler para a criança, nós vamos nos autoavaliando. Nossa, será que eu estou sendo como este personagem para essa criança, para esse tema da história que eu estou sendo? Então, isso faz com que a gente também promova a cura para o nosso coração quanto adulto, para poder ajudar essa criança a ter uma infância curada e saudável. Nossa, Lana, eu tô aqui só consumindo e admirando muito essas dicas, esses conselhos, essas orientações, na verdade, porque é isso, sabe? Eu gosto muito de falar que o livro infantil, ele é o meio para, né? Ele é uma ferramenta poderosa na mão de um educador, de um pai, de uma mãe, e ele é o caminho para conexões e diálogos. E é isso que as crianças precisam, né? Elas precisam ser ouvidas. E muitas vezes, com as demandas, com a rotina, não existe tempo para isso. E muitas vezes também, ah, até o nosso comportamento, nossa movimentação corporal cria na criança um medo, um bloqueio de falar o que está acontecendo com ela. Medo de não ser valorizada, de não ser ouvida, porque não existe essa conexão, porque não existe esse elo de confiança, né? Eu gosto muito de sempre, quando eu estou com as crianças, falando sobre proteção, autocuidado, prevenção, de realmente determinar quem é um adulto de confiança e o que é a confiança para ele. Será que nós estamos exercendo realmente essa função de confiança? Será que nós realmente estamos entendendo o que precisa ser feito para ser alguém de confiança para uma criança? Porque ela está vivendo coisas que para ela são novas e que ela precisa de aconselhamento e suporte.
mas de quem está sendo esse aconselhamento e suporte? Lembrando que nós estamos numa geração onde o acesso à informação é muito fácil. A quem ela está recorrendo, né? Será que ela está dando uma mensagem no telefone, recebendo respostas de quem às vezes não quer a proteção e a segurança dela, ou de pessoas despreparadas para isso, ou de pessoas com princípios e visões diferentes daquela que você acredita para sua família? Então, nós não podemos ser negligentes nesse aspecto, né? Sim. E é importante também entender que não só ter esse momento de confiança, e como bem você falou, o que essa criança está entendendo como confiança. Nós precisamos entender que a criança ela é uma esponja. Então, ela vai absorvendo tudo que você fala, tudo que você faz, o ambiente que ela convive, quem são as pessoas que estão ao seu redor. Porque às vezes a gente acha assim, ah, mas não tem nada a ver. A criança, ela não entende. A criança, ela entende tudo. Ela está absorvendo tudo. Toda essa absorção dentro dela vai gerar um comportamento. Então, às vezes, aquele comportamento desafiador que você fala, puxa, eu não entendo, né? Por que essa criança está agindo dessa forma? Será que se você não fizer uma autoanálise, olhar para dentro de si, você não vai perceber que você está comunicando aquele comportamento, que ela está só reproduzindo aquilo que você comunica. Seja talvez você não comunique para ela exatamente, mas você comunica com o seu cônjuge, você comunica com os seus amigos, você comunica com o seu trabalho. Então, às vezes, os pais chegam do trabalho muito estressados, né? Claro, a gente sabe que nem sempre o dia ele contribui, né, para a nossa paz, vamos dizer assim. Mas se você chega e continua naquele processo dentro da sua casa, você não está zangado com a criança, mas a criança ela recebeu aquilo dentro dela de que a sua comunicação está sendo agressiva. Então ela não consegue separar, não, meu pai ou minha mãe está bravo, zangado com o chefe, não tem nada a ver comigo. Não, ela não tem essa percepção. A percepção dela é só uma: meu pai e minha mãe tá bravo, tá zangado. Então ela já atribui para ela. E ela atribui para ela, ela guardou aquela informação. Se isso é repetitivo, a criança entende, então, que aquela é a forma certa de se comunicar. E é daquela forma que ela vai sempre se comunicar. Então, o momento de estar presente, de se despir de todas as coisas, quando você chega na sua casa, é intencional. Nós precisamos ser pais intencionais. O que eu quero promover na vida do meu filho? Como eu quero que o meu filho seja daqui 10 anos? Como que eu quero que o meu filho contribua para a sociedade? Nós precisamos entender que a primeira visão de senso de sociedade que a criança tem é a família. A família é o senso de sociedade que essa criança vai promover lá fora, quando ela for para a escola, quando ela for para a faculdade, quando ela tiver o primeiro trabalho, o primeiro emprego, quando ela for se relacionar com alguém. Tudo aquilo que ela viveu dentro da família, no ambiente familiar, é o que ela vai promover. Então, a sociedade ela é construída a partir da família. E eu preciso ter muito claro dentro de mim o que eu quero contribuir. Um ponto também que você mencionou que eu acho de extrema importância é que a era digital ela tem um benefício muito grande com uma gama de informação rápida. Então, hoje eu posso rapidamente ter informação, mas eu preciso ter um entendimento da maturidade da minha criança. Eu não posso simplesmente largar um celular na mão de uma criança esperando com que ela sozinha me obedeça de que eu disse que não pode entrar em tal lugar. A criança não é questão dela ser desobediente, mas a criança é curiosa, porque ela está em fase de crescimento, então ela tem curiosidade das coisas. Ela é saudável, ela quer aprender, ela quer agregar, ela quer adquirir informações. Então, cabe a mim, adulto, estar atento ao que essa criança está vendo. Quem são as pessoas que essa criança está se relacionando? Existe tempo, idade, modo, lugar para que a criança tenha rede social, porque na rede social ela vai se comunicar com o mundo inteiro. Então, a minha criança está preparada para essa comunicação? Eu estou atento, de fato, ao que essa criança está assistindo? Isso condiz com o meu princípio e valor? Essas pessoas que os meus filhos estão se comunicando,
desculpa, estão se comunicando, estão se relacionando, condiz com o meu princípio e valor. Eu sempre uso esse termo para as famílias, que o papai e a mamãe chato hoje é um papai e uma mamãe feliz amanhã. Então, mesmo que a criança ou o adolescente fala, puxa, mas você é chato, não se sinta ofendido. Abraça essa informação com alegria. Diga, é verdade, eu sou chato porque te amo. É muito poderoso, igual você comentou sobre a imposição de limites na criança, né? Uma criança sem limite, ela não se sente valorizada e reconhecida. Ela está simplesmente alheia, né? E realmente é preciso. E na capacidade dela, ela quer fazer o que ela quer determinar as coisas. E quando existe alguém na interpretação dela como chato, saiba realmente, você está amando e zelando essa criança, né? Alana, também queria perguntar para você, especialista, educadora parental maravilhosa, terapeuta cristã, sobre como as famílias podem adotar algumas práticas para realmente tornar esse momento da leitura uma experiência bem envolvente. Amanhã, Juliana Rigo, da Criative Edu, que ela é pedagoga especialista em neurociência infantil, vai dar algumas dicas para aquelas crianças que não gostam de ler. E você também, adulto, que também não é o leitor, como mudar esse cenário na sua família. Mas hoje, Helena, a gente queria ouvir de você como as famílias podem criar realmente um ambiente onde essa experiência se torne envolvente, afetuosa e realmente desenvolver o emocional dessa criança. É importante entender que a leitura, ela promove um mundo lúdico para a criança, né? Então, a criança, ela tem a necessidade desse lúdico. Até mesmo, às vezes, até nós, adultos, optamos muitas vezes por esse universo lúdico, né? A nossa mente, ela tem um poder de imaginação muito grande. E nesse momento da leitura, você também precisa entender, papai e mamãe, que você está ajudando, né? Você está fortalecendo também a criatividade da sua criança, ajudando essa criança a trabalhar a criatividade, porque ali ela está imaginando todo mundo que você está lendo, que você está contando aquela história, por meio dos desenhos, às vezes, ou não, e também promove a sensação de você conectar a criança com a necessidade dela. Eu vou contar um breve testemunho que acho que vai ficar mais fácil o entendimento, né? A Bárbara bem comentou que eu sou mãe hoje de uma adolescente, daqui a alguns dias ela faz 16 anos, e eu sempre fui muito leitora, eu sempre tive a literatura como muito vivo dentro de mim, e eu promovi esse espaço para minha filha desde que ela nasceu. Então, desde que a Sara era um bebezinho, ela já tinha ali os livrinhos que eu comprava, porque eu gostava muito de contar histórias, sempre acreditei muito que a literatura ela tem um poder inimaginável na vida da criança cognitiva e emocional. Então, no meu caso, a necessidade da minha filha, até uma certa idade, eu sou mãe solo e ela não tem nenhuma relação ou convívio com o pai. Então, esse tema paternidade era sempre muito vivo e muito doloroso para ela. Então, dentro da necessidade dela, eu busquei temas de livros que falassem sobre o amor de Deus, né? Eu sou cristã, então fazia sentido dentro dos meus princípios e valores que ela compreendesse o quão amada e desejada ela foi pelo Criador, né? De todas as coisas. Então eu busquei temas de livros que falassem sobre paternidade e identidade. Então, eu vou citar aqui alguns livros que me ajudou muito, que fortaleceu muito o emocional dela, que trouxe para ela uma compreensão do quanto ela era amada, do quanto ela foi desejada. Então, Você é Especial, do Max Lucado, Porque Te Amo, mas um livro que foi fundamental para ela, que determinou tantas coisas, e até hoje é o livro favorito dela, foram as Crônicas de Nárnia. Ali eu pude explicar para ela o quanto ela foi desejada, o quanto ela foi amada, como que as coisas foram criadas, né, dentro dessa alegoria. Então, a literatura, ela tem o poder também de entrar como um benefício para abrir um espaço de comunicação na necessidade da criança. Por aqui, né, no meu testemunho, esses livros abriram espaços para que ela pudesse falar da dor dela. Então, ela fazia muitas perguntas, ela chorava muitas vezes,
ela se identificava com os personagens. Então, em determinados momentos, ela mencionava: ah, eu sou igual o Punchinello, né, mãe? Que ele não conhecia, né, o pai dele, agora ele conheceu, ele se sente amado, ele não carrega rótulos, né? Ela foi extremamente importante na construção da ausência paterna, ela preencher essa lacuna com a presença eterna do Deus Pai, que amou ela primeiro, sobretudo, antes de mim. Então, isso foi extremamente importante para que ela entendesse o valor que ela tem, além de outras literaturas, de acordo com a necessidade que ela foi tendo. Então, toda criança, né, eles precisam muitas vezes se sentir identificados com o personagem da história, né? A história ela precisa fazer sentido para a criança. Então, o benefício da literatura é que se você está tendo uma criança com um comportamento desafiador na obediência, por exemplo, puxa, a criança não me obedece, ela está com dificuldade de entender a obediência, busque literatura que fale de obediência dentro do desenvolvimento dela. Então, eu não vou me recordar agora nomes de livros, mas depois eu posso mandar para a Bárbara e a Bárbara pode até colocar para vocês, mas buscar temas que façam sentido para a criança e que seja de acordo com a necessidade dela. Então, obediência, outro exemplo aqui, bullying, emoções, são literaturas que vão fazer sentido para a criança e que vai promover aí o desenvolvimento dela de forma lúdica, onde abre espaço para o papai e a mamãe conversar sobre o tema. Então, no meu caso, foram anos e anos falando sobre esse tema, explicando para ela a importância dela abrir o coração dela também para ser curada, que ela não era diferente de outras crianças, que às vezes acontece nas famílias, né? Infelizmente, a ausência paterna, mas que isso também não ia ser determinante para que ela fosse menos ou inferior do que alguém. Muito pelo contrário, isso ia gerar testemunho no coração dela para que ela pudesse falar com outros sobre o amor de Deus, sobre um Deus Pai presente que nunca abandona. Então, eu creio muito que a literatura ela traz os benefícios de você preencher as lacunas que estão vazias no coração da criança, orientar a criança na necessidade dela hoje, promovendo também uma atitude de um bom comportamento amanhã, numa consciência da criança, porque não é só a criança ter um bom comportamento, mas é a criança ter a consciência que aquele comportamento necessário ele precisa acontecer para o desenvolvimento dela, para o benefício dela, promovendo a empatia, a compaixão, perdão pelo próximo, não só olhando para dentro de si, mas ela fazendo parte de uma sociedade que ela também pode construir um mundo melhor. Ai, Alana, e assim, a Sara é uma menina tão doce, tão amável. Parabéns pelo esse olhar, por amor, por essa dedicação. Muito obrigada por compartilhar em relato pessoal a sua história. Eu tenho certeza que essa sua vivência, eu sei que não deve ter sido fácil, pode ter gerado muitas inseguranças, muitas vezes incertezas em você, mas eu tenho certeza, como o próprio diz, né, das minhas dificuldades vai sair poder para curar outras pessoas. Eu tenho certeza aqui que pessoas serão alcançadas e através desse relato vão exercer e compreender realmente a importância disso, fazer o mesmo e realmente ter o mesmo resultado de sucesso, de amor e de realmente transformação. Eu acredito muito na da leitura e da conexão entre o diálogo, né? Então, seja firme, tenha a sua identidade firmada no que você acredite, busque bons livros e realmente aplique isso na sua família, porque vai ser transformador. Eu estou apaixonada, eu passaria horas e horas ouvindo você, Alana, você é maravilhosa. Eu queria muito que pudessem te conhecer mais, essa live vai ficar salva, vai alcançar mais pessoas. Então conheçam a Alane, o perfil dela vai ficar marcado aqui. É incrível, ela compartilha dicas, ela faz atendimento. Fala um pouquinho sobre isso, Alana. Você faz atendimento presencial, remoto, como é? Eu faço atendimento
atendimento presencial e online também. Então, se você, papai e mamãe, hoje tem encontrado dificuldades, né? Porque às vezes a gente para pensar assim, puxa, né? Eu não estou conseguindo auxiliar o meu filho na necessidade. Existem alguns papais e mamães que carregam uma culpa muito profunda em relação a isso. Então, o meu trabalho também vem auxiliar nesse lugar terapêutico de tirar essa culpa, né? De tirar essa carga, trazendo uma consciência para esse papai, para essa mamãe, que ele pôde oferecer até então aquilo que ele tinha de melhor. A gente não dá o que não tem. Então, se eu não pude receber tanto amor, ou eu não consegui compreender a comunicação de amor, eu também não vou conseguir dar e comunicar o amor na necessidade do outro. Eu preciso me autoconhecer também, eu preciso ser curada também nas minhas feridas emocionais, para que eu possa promover esse ambiente de cura para o meu filho. Então, eu atendo online, atendo presencial também, e eu fico à disposição, aberta para o papai e para a mamãe que quiser conhecer mais do meu trabalho, ou que quiser ter um momento de, né, desabafo, de orientação, de conversa. Eu vou amar receber os papais e as mamães no meu consultório ou aqui de forma remota. Obrigada, portanto, por compartilhar de forma voluntária suas experiências, suas vivências e todo o seu conhecimento. Foi transformador esse capítulo. Eu estou apaixonada e muito grata. Nós já escrevemos 2 capítulos dessa história. Amanhã tem mais. Vamos até sexta-feira com esses encontros transformadores. Alana, muito, muito obrigada por tudo. Deus te abençoe e que você possa continuar sendo usada para transformar as histórias dessas famílias e dessas crianças, que elas sejam pertencentes, se sintam pertencentes aonde Deus escolheu que elas estejam. Muito obrigada. Amanhã, às 9h, nós temos um encontro marcado com a Juliana Rigo, da Creative Eduque, falando sobre estratégias de como a sua criança que não gosta de ler vai se interessar por livros infantis. Beijo, até amanhã. Sim.